Excelente notícia no São Paulo sobre o retorno de jogador importante. Vamos comentar aí sobre isso. Tem notícia aí também sobre europeus de olho aí em cria do São Paulo. Vamos falar muito sobre o empate aí de ontem contra o Cruzeiro e várias outras notícias do Tricolor. Belezinha? Tranquilão, meu parceiro? Então vamos embora aí para as notícias do São Paulo. Tricolor empatou ontem mais uma vez. 3 jogos no Brasileiro e 3 empates. Até agora o São Paulo não conseguiu vencer aí no campeonato e estamos ali beirando a zona de rebaixamento. Gabriel, é só 3 jogos, é verdade, mas até agora não venceu, né? 3 jogos, 3 empates. E dos 3 jogos, 2 foram em casa. E o São Paulo não venceu, tá? Foi um jogo ruim, tá? Aí eu falo nem só do São Paulo, o jogo em si foi um jogo ruim. Tá? Para quem assistiu o jogo, foi um jogo ruim, um jogo chato, sonolento, aí para poder, né, quem acompanhou, com certeza ficou com sono na hora do jogo, porque foi um jogo bem sonolento, aí com pouquíssimas chances de gol, tá? Alguns pontos que me incomodaram, além da não vitória, né, do empate aí do São Paulo. Primeiro que o São Paulo não deu nenhum chute no gol do Cruzeiro no primeiro tempo, o que já é bizarro, tá? Por 0 chutes no gol do Cruzeiro na primeira etapa. Outro ponto que me incomodou muito. São Paulo foi começar a ter a bola no campo de ataque, no campo do Cruzeiro, depois dos 30 do primeiro tempo. Passou dos 30 foi quando o São Paulo começou a ter a bola, trocar passe ali, né? Começou a ter volume aí no campo do Cruzeiro. O jogo começou, cara, com o Cruzeiro em cima do São Paulo. Tá? Os caras chegaram na nossa casa com o estádio cheio, lotado, né? Não tava lotado igual contra o Allianz Lima, tinha um ótimo público ontem. Botaram a bola no chão, foram pra cima do São Paulo, marcaram pressão, mordendo a saída de bola do São Paulo, entendeu? Com muito mais volume ofensivo que o São Paulo, e nem parecia que a gente tava jogando na nossa casa, parecia que a gente tava jogando no Mineirão. Verdade é essa, entendeu? Isso me incomoda muito. São Paulo com muita dificuldade na saída de bola, tá? Meu campo não conseguia ter a bola, como eu falei, só que foi começar a ter a bola depois dos 30, então, cara, foi mais um jogo decepcionante. Aí, cara, assim, a sensação que fica é que o trabalho já acabou faz tempo, entendeu? E é aguardar a saída do técnico. A sensação que dá é essa. Pode acontecer ter uma reviravolta, o time melhorar? Pode, mas é bem improvável aí, entendeu? Ainda mais que os melhores jogadores do time estão fora por lesão. Então, foi mais um jogo muito ruim do São Paulo e completamente desanimador, né, cara? Completamente desanimador. Agora tem só o Botafogo fora. Que apesar que não engrenou aí na temporada, é um time melhor que o São Paulo. E mesmo não engrenando, cara, os caras estão num momento melhor que o São Paulo também, entendeu? Então vai ser um jogo duríssimo, sintético de novo, tá? Sintético de novo. Aí, tá bom? Ontem não tivemos o Beldi na beira do gramado, tivemos o Maxi Cubeiras, que tem números terríveis aí quando ele assume o São Paulo na beira do gramado, né? Só ganhou uma vez, que foi no ano passado contra o Bahia, o resto é tudo empate e derrota, né? Vamos lá, rapaz, olha só. No comando do time, o auxiliar Maxi Cubeiras disse que os 6 desfalques do São Paulo fizeram muita falta. Isso aqui, meio óbvio, né? Abre aspas aí pra ele. Vocês sabem que tivemos 6 baixas importantes. Não é desculpa, é a realidade. A equipe está sendo competitiva. Por alguns detalhes, lamentavelmente, não encontramos as combinações para o gol. E numa bola parada, empataram. Mas os meninos fizeram um jogo digno. Estamos com gosto amargo por não ganhar, mas agradecidos pelo apoio da torcida, que entendem o momento que atravessa o clube, fecha aspas. Cara, beleza que tem um desfalques, tá? O Arboleda faz falta, o Pablo Maia faz uma falta gigantesca, o Lucas Oscar, nem falo, né? Esse dois também não precisa nem falar a falta que eles fazem. A questão é, quando esses jogadores estavam disponíveis, o São Paulo também não estava bem. O São Paulo estava devendo, tá? Essa que é a questão. Eles fazem muita falta, mas quando eles estavam disponíveis, o time também estava devendo, tá? Sempre bom lembrar que, né? São Paulo ficou lá 5 jogos seguidos sem vencer no Paulistão. Não venceu a Inter de Limeira, tá? Que esse foi o jogo em Brasília, né? Contra a Inter de Limeira e contra o Velo Clube. O São Paulo empatou os dois. E os dois estavam quase todo mundo disponível, né? Tinha Lucas, tinha Oscar, tinha Luciano, tinha Calera, tinha quase todo mundo nesses jogos. Contra a Ponte Preta, que a gente perdeu em casa para a Ponte, tá? O São Paulo também tinha Oscar e Lucas. E qual que era a justificativa nesses jogos? Qual que era? O time ainda
o time ainda estava mal, naquele momento que estavam esses jogadores disponíveis que fazem muita falta, entendeu? Então, eles fazem falta, mas, cara, não é como se tivesse lindo, maravilhoso quando eles estavam jogando, né? Então, essa é uma questão que não sei se quando eles voltar o time vai melhorar automaticamente, porque eles não estavam muito melhor quando eles estavam jogando no Paulistão, entendeu? E aí o jogo contra a Ponte que eu citei, foi um jogo ali, né? Tava nas últimas rodadas já da primeira fase do Paulistão, e era um jogo importante visando a classificação geral, pra gente poder jogar a semifinal do Paulista contra o Palmeiras em casa, né? A gente acabou tendo uma campanha pior que a do Palmeiras, e eles jogaram a semifinal em casa, onde a gente foi eliminado. O Lucas se machucou, teve toda aquela polêmica lá do jogo ser na segunda ou no sábado, né? Então o time já estava devendo, mesmo com esses jogadores disponíveis, né? Essa aí que é a verdade, entendeu? Aí perguntaram para ele também sobre a questão do elenco curto, olha só. Perguntado sobre o elenco curto, em meio ao acúmulo de desfalques, o Maxi Cubeiras tratou a situação do volume de titulares ausentes como algo incomum. Abre aspas para ele. Lamentavelmente, esses 6 jogadores fazem falta. Quando se arma um elenco, se pensa que algumas lesões podem passar pelas viagens e jogos. Mas nesse caso, encontramos, no mesmo tempo, 6 jogadores fora. Isso não é normal. Por isso temos que estar tranquilos. Enquanto isso, temos jovens como Ferreira, Alves e o Rian, que estão tendo oportunidades, fecha aspas aí, para o Maxi Cubeiras. Cara, assim. E tem outro ponto também que é importante, é o quê? Algum desses jogadores aí, tá? O Arboleda, por exemplo, tá com sobrecarga. Por que o Arboleda tá com sobrecarga? Deve ser porque jogou mais jogos do que devia, entendeu? O Arboleda, até o jogo de ontem que ele não entrou em campo, ele tava vindo de 11 jogos seguidos, tá, irmão? 11 jogos seguidos que ele tava jogando. Era até ontem, né? Eu tô falando até ontem porque ele não jogou e o Rafael passou, né? Agora o Rafael, o jogador do São Paulo, tem mais minutos em campo nesse ano. Até o jogo de ontem, o Arboleda também era o jogador do São Paulo que tinha mais minutos em campo. 11 jogos consecutivos. Entendeu? O jogo é a cada 2, 3 dias aí, né? Desde que voltou os jogos, né? Contra o Sport pra cá. Então, cara, me parece meio um mau planejamento do time do São Paulo e do Zubeldia, né? O Oscar foi a mesma coisa, sabiam do risco dele se machucar de novo com o Tadieres e colocaram o cara em campo mesmo assim. Entendeu? No Paulistão, teve uma sequência de jogos, um atrás do outro, que botou o mesmo time titular, sendo que Paulistão é para testar jogador, para botar um time reserva aqui, um titular ali, um reserva ali, porque ainda faz parte da pré-temporada do Paulistão e não foi tratado assim um paulista. Então, não, desgastaram os jogadores e agora que começaram as 3 principais competições, estamos aí com 6 desfalques, né? Os melhores do time estão fora. Entendeu? Complicado demais isso aí, tá? Aí, antes do jogo do São Paulo contra o Cruzeiro, antes da bola rolar, o Belmonte simplesmente apareceu e deu entrevista para a ESPN, tá? Olha aí, Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo, cravou a permanência do técnico antes mesmo do empate contra o Cruzeiro por 1-1. Segundo o dirigente, o treinador argentino segue no cargo até pelo menos o dia 20, que é o jogo contra o time do Santos. Cara, isso aqui eu acho aqui hilário, tá? Vamos lá, falar aqui a declaração dele, depois eu comento de cima. Abre aspas pra ele. A gente ouve muito que o Zubeldia está por um fio, que corre o risco de cair. Mas posso te garantir que no próximo domingo a gente joga contra o Santos aqui no Morumbi. E junto conosco desce do ônibus o Zubeldia. A gente sabe do momento que estamos passando. Temos 6 desfalques importantes. O trabalho do Zubeldia está sendo muito bem feito. Fecha aspas aí para o Belmonte. Então tá bom, cravou que ele fica até o jogo contra o Santos, né? Que é o jogo do próximo final de semana, tá? A gente fez o Botafogo no meio de semana e depois é o Santos. Então, gravem isso aí, salvem isso aí. Ele cravou a permanência do Zubeldia até o jogo contra o Santos, pelo menos. Tá? Vamos aguardar, então, isso daí. Aí perguntaram para ele também que isso aqui é uma brincadeira de mau gosto, sobre a questão do Dorival. Tá? Porque isso é especulação, né? Notícia pra cá, pra lá que o São Paulo estava conversando com o Dorival e tudo mais. Belmonte negou que estivesse em negociações para um retorno de Dorival Júnior, demitido da seleção há 2 semanas atrás. Olha só a declaração do Belmonte, abre aspas. Nós nunca faríamos isso.
É uma questão ética em relação ao Zubeldia, que é um excelente profissional e não só com ele. Foi assim com o Dorival, com o Carpini, com o Rogério Ceni, com o Crespo, ou seja, só podemos buscar um treinador quando não tivermos um. Um treinador do tamanho do Dorival jamais conversaria com um clube que tem um técnico no comando. Ele também é um profissional muito ético. Então isso nunca existiu, até porque temos total convicção no trabalho do Zubeldia. Fecha aspas. Isso aqui é uma brincadeira de mau gosto, né, cara? Vocês vão lembrar, né? Quem foi que demitiu o Crespo no dia e no mesmo dia o Rogério Ceni estava dando treino no Morumbi à noite? Quem que foi? Quem foi que demitiu o Crespo no dia e no mesmo dia o Rogério Ceni estava dando treino? Quem foi? Foi eu? É? Agora, não, ética, não sei o que, não podemos conversar com o técnico, sendo que tem um técnico no comando. Os caras fazem isso sempre, tá? Essa é a política do São Paulo, esse é o jeito da diretoria trabalhar. O São Paulo só demite um técnico quando já tem alguém encaminhado, quando já tem conversa em andamento com o técnico. É desse jeito. Quando demitiu o Carpini, já sabiam que o técnico seria o Zubeldia. E com o Crespo, então, pô, foi um negócio até constrangedor. Vocês vão lembrar que, além da vergonha alheia e do constrangimento de você demitir o técnico no dia, e no mesmo dia o outro tá dando treino, vocês vão lembrar que, nesse mesmo dia, o São Paulo tava postando foto dos dois abraçados no Instagram, né, nas redes sociais, fez vídeo, o Rogério Ceni e o Crespo juntos, cara. Vocês já viram isso em algum lugar? Eu nunca vi isso na minha vida. Demite o técnico, contrata o outro, dá no mesmo dia e os caras estão lá se abraçando, que não sei o quê. Um negócio bizarro que aconteceu, né? Quando saiu o Crespo e chegou o Rogério Ceni. Um negócio inacreditável. E quando o Carpini também saiu, os caras já estavam buscando um novo técnico aí já, né? Mas agora ele tá falando que é ético, né? Que não pode buscar um novo técnico aí porque tem um aí no comando, né? Enfim, geralmente quando um dirigente dá uma declaração aí de que o técnico fica, né? Geralmente isso vai contra esse dirigente, tá? Isso acontece bastante. Inclusive, quando o Carpini caiu, se não me engano, foi no jogo contra o Flamengo, né? Foi o último jogo dele. Poucos dias antes, não vou lembrar se foi o Casares ou se foi o Belmonte, deram entrevista e confirmaram que ele fica, né? Então, é algo aí que costuma ir contra esse dirigente que dá essas declarações aí pouco tempo antes do técnico ser demitido, entendeu? Óbvio que nessa declaração aqui dele foi antes do jogo começar. Óbvio que o cara não vai falar que o técnico vai ser demitido se perder o jogo. Isso também é muito óbvio, né? Entendeu? Mas ele cravou. Tu pode falar o seguinte, ó. O Zubeldia é nosso técnico, tá? Independentemente se ganhar ou perder hoje, ele é nosso técnico, fica e acabou. Agora, ele cravou que ele fica até o jogo contra o Santos. Então, se o São Paulo perder, passar um vexame no meio de semana contra o Botafogo, eu espero não ter demissão, né? Porque o Belmonte garantiu que ele fica até o jogo contra o Santos, né? E como o próprio Belmonte falou, ó, isso nunca existiu, até porque temos total convicção no trabalho do Zubeldia. Então, se tem convicção no trabalho do Zubeldia, não pode mudar de ideia e demitir o cara contra o Botafogo, né? Então, esperamos que no próximo final de semana, né, São Paulo e Santos, o Belmonte, né, desça do ônibus no Morumbi junto com o Zubeldia, já que ele cravou que tem convicção no trabalho, tá? A gente sabe que não tem convicção coisa nenhuma, né? Se tem uma coisa que a diretoria de São Paulo não tem, é convicção, né? Não tem nada que eles fazem. A gestão é terrível, né? É uma catástrofe a gestão do São Paulo, não tem convicção de nada, né? Até porque essa informação já tem de muito tempo que o São Paulo busca já novo técnico, né? Teve até aquela especulação do Fernando Diniz, agora tem o do Dorival, né? Enfim, complicado isso aí, tá? Aí o que acontece? Ontem a gente teve aí o jogo do São Paulo e o São Paulo agora aí, né, na terceira rodada ainda, mas o São Paulo está em 15º lugar com 3 pontos conquistados. 15º lugar. Aí o São Paulo está apenas 1 ponto da zona, né? Porque o primeiro time dentro da zona é o Mirassol, que tem 2 pontos, tá? O 17º Mirassol tem 2 pontos, é o primeiro da zona. 16º Galo com 2 e em 15º São Paulo. Então estamos aí a 1 pontinho da zona de rebaixamento. Tá? Não tô falando que o São Paulo vai cair, que vai brigar contra o rebaixamento, não, mas o time aí tá devendo. Como eu falei, dos 3 jogos aí, 2 foram em casa, né? E 3 pontos conquistados aí pro São Paulo apenas. E agora é o Botafogo fora, um jogo que a gente não é favorito, e depois tem o Santos em casa. Que apesar do Santos também tá mal, cara, vai ser um jogo difícil. Não tem jogo fácil, velho. Né? O Santos tá mal. Não é só porque o Santos tá mal que o jogo vai ser fácil, não. Muito pelo contrário. Né? É um jogo bem difícil aí
também, tá? E o que acontece? Mais um tabu negativo aí pro São Paulo do Zubeldia, que coleciona, né, tabus negativos aí, ó. Pela segunda vez nos últimos 16 anos, o São Paulo não vence nenhuma das 3 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, tá? Então, nos últimos 16 anos, tá? Foi a segunda vez apenas que o São Paulo ficou aí as 3 primeiras rodadas sem vencer o jogo, né? A primeira vocês vão lembrar, né? Porque foi até constrangedor, que foi em 2021 com o Crespo, tá? O São Paulo é campeão paulista, São Paulo não. Se eu não estou enganado, demora 10 ou é 11 rodadas para ganhar o primeiro jogo, porque foi um negócio inacreditável, né? Pô, jogo, campeonato que tem 38 rodadas, tu vai ficar 10 sem ganhar, pô. Foi o que aconteceu em 2021. Né? São Paulo demorou 10, 11 jogos para poder vencer o primeiro jogo. E em 2025, 3 jogos, nenhuma vitória, entendeu? Mais um número, um tabu negativo aí pro São Paulo do Zubeldia, né? Complicado demais isso aí, né? Enfim, segundo o Eduardo Afonso, representantes do Paris Saint-Germain, Olympique de Marseille e Montpellier estavam no Morumbi para ver o Rian Francisco, rapaz. Tá? Ele que entrou em campo ontem, jogou praticamente 20 minutinhos, né? A gente comentou no pré-jogo, informação que estava previsto para ele jogar alguns minutos ontem, já que ele era o reserva imediato, porque o Caleb estava fora, então abriu espaço aí para ele. Então, segundo o Eduardo Afonso, tinha gente lá, né, cara, do Paris Saint-Germain, Olympique de Marseille e Montpellier, de olho, né, para avaliar, olhar o Rian Francisco aí mais de perto. Eu ia até falar o seguinte, será que foi por causa disso que ele jogou? Porque de gente da Europa de olho nele, né, mas também tem a questão que o Caleb estava fora, né? Eu queria ver se o Caleb estivesse disponível, se ele entrar em campo, tá? Mesmo tendo gente lá em cima olhando aí o Rian Francisco, né? Enfim, a gente fala muito sobre venda de jogador e pouco a gente fala sobre o Rian, né? Porque apesar do Rian jogar pouco, ele é um jogador que, cara, assim, todo mundo já conhece ele e evidentemente que se chegar a propósito tem grande chance dele ser vendido. O São Paulo tem que bater as metas orçamentárias aí para 2025. Tem que vender jogador. Entendeu? Enfim, às vezes a gente não tem noção, né, cara? Mas, por exemplo, os scouts dos times de fora, mano, tudo conhece o Rian, o Lucas Ferreira, os caras começaram a monitorar jogador, mano, no sub-15, no sub-17, né? Então, desde muito cedo, os clubes europeus já ficam mapeando o mercado de olho em certos jogadores, entendeu? Tanto é que já tinha gente lá, né, francês, né, que é PSG, Olympique de Marseille, Montpellier, tudo, né, francês, e todos os clubes franceses, né, que mandaram representantes para o jogo de ontem para acompanhar o Rian Francisco. Né? Não dá nem para avaliar o desempenho dele ontem, porque a bola não chegou, né, rapaz? O André Silva jogou mal, vi muita gente criticando ele, jogou mal. Mas a bola não chega, entendeu? A bola não chega, cara. O meu campo de São Paulo, sem o Oscar e sem o Lucas, que são os dois caras mais criativos, não sai nada. O Luciano não é um meia, né? Então o André Silva, o Rian, se tivesse o Caleb também, iam todo mundo morrer de fome. Ia todo mundo morrer de fome aí, a verdade é essa, né? Bom, vamos falar sobre o Pablo Maia. Segundo o Arnaldo Ribeiro, um retorno antes da parada para o Super Mundial não está descartada para o Pablo Maia. O volante tem surpreendido muito na sua recuperação, tá? Então a gente vai ter aí, né, o Super Mundial, eu não vou lembrar agora qual mês vai ter o Super Mundial, tá? E quem não tá, São Paulo não tá, vai ficar aí um mês só treinando e pode ser que o Pablo Maia volte antes da parada aí do Super Mundial, tá? Ele tá se recuperando ainda, tá surpreendendo na recuperação aí, que desde que ele fez cirurgia e tá se recuperando bem, né? O São Paulo citou as fotos dele no... Foi que dia que foi, cara? Foi na sexta, não foi? Ele e o Lucas correndo no gramado, ele não tinha feito nenhuma atividade ainda no gramado desde a cirurgia, começou a fazer já no fim da semana passada, então tá surpreendendo na recuperação e pode ser que ele volte aí mesmo antes da parada aí do Super Mundial, né, cara? Muito isso aconteceu com ele porque ele ficou ano passado, né, cara? Só teve um jogo com o Zubeldia, que foi contra o Bastão de Guayaquil. Depois ele se machuca e fica a temporada inteira fora. Volta esse ano, volta bem, né, cara? Jogando muitos jogos e desde o início, muitos minutos. E jogando bem. E, cara, simplesmente depois se machuca de novo, tem que fazer cirurgia, um negócio inacreditável. Né, cara? Tinha acabado de voltar e já tem que fazer outra cirurgia. Então, pode ser que nosso querido Pablo Maia, nosso volantão aí, volte até mesmo antes do esperado, né? Enfim, sempre quando é sobre lesão eu falo, né, cara? Tem que voltar quando tiver 100%.
Dá pra ficar acelerado. Ah, o São Paulo tá mal, que tá desfalcado, tem que voltar. Tem que voltar quando tiver 100%. O cara não voltar e agravar a lesão de novo, como aconteceu com o Oscar. Né? Meu parceiro, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.